nasceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da Romanos capítulo 8, versículo 35. Aleluias. Santo é o teu nome, Senhor. Diz assim na palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo,
ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nem coisa alguma ou outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluias. Feche os seus olhos nessa noite, aonde você estiver. Feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor nessa noite. Vamos agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pela oportunidade de estarmos aqui adorando o nome dEle. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Ó Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui na tua casa. Pai, eu venho te pedir que o Senhor venha estar falando conosco de uma maneira grande, Pai. Ó Deus, eu sei que o Senhor tem algo preparado para cada um de nós. E eu venho te pedir, Senhor, fala conosco, que nós estejamos sensíveis para ouvir a tua voz nessa noite. Ó Pai, ó Deus, nós estamos aqui de coração aberto. Nós abrimos o nosso coração e te pedimos, ó Pai, venha fazer morada. Que o Senhor venha, ó Deus, fazer uma transformação em nossas vidas. E que se for preciso, Deus, que o Senhor nos quebre e nos faça de novo, Pai. Nós estamos aqui prontos para te servir. E assim como nós lemos na tua palavra nessa noite, Pai, que nada, Senhor, nada venha nos separar do seu amor, Pai. Porque é por causa dele que nós estamos aqui nessa noite, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Que assim seja. Amém. Aleluias. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Você tem liberdade, você pode fechar os seus olhos. Você pode falar com o Senhor no seu lugar. Dê liberdade para que o Espírito Santo possa agir na sua vida também nessa noite. Aleluias, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Oh, Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Seja engrandecido, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Aleluias. Aleluias. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Oh, aleluias. Senhor, receba o nosso clamor nessa noite, Pai. Nós te clamamos, Pai, e te pedimos, vem, Senhor, vem neste lugar. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito
te convido a fechar os seus olhos nessa noite. Talvez você pode não conhecer essa canção. Se você não conhecer, comece a falar com o Senhor. Comece a falar para Ele palavras que engrandeçam o nome dEle. Essa canção, ela fala sobre aquilo que o Senhor é, que Ele é santo e que Ele é poderoso. Eu gostaria de cantar essa canção nessa noite, em forma de uma oração. Porque essa canção, elas falam sobre a verdade, que o Senhor é o único digno de ser adorado. Aleluias. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Feche os seus olhos, comece a falar com o Senhor aí no seu lugar. Oh, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Estamos, Deus, diante do trono da graça. Aqui estamos, Deus, perante tua misericórdia. Eu posso ouvir relâmpagos e sentir trovões. Eu posso ouvir as vozes que procedem do seu trono. 24 anciãos se prostram, lançam suas coroas aos teus pés. E os seres viventes proclamam dia e noite e dia. Só uma palavra a dizer, só uma palavra a descrever, só uma palavra a
Louvado seja o nome do Senhor. Você aí na sua casa, você que está presente conosco, eu quero te convidar por mais um momento, fechar os seus olhos. Se você puder, com os seus olhos fechados, aonde você estiver, se for possível, que você possa declarar: Santo, Santo é o Senhor, poderoso é o Senhor. Pai, nós te adoramos nessa noite. Nós te entronizamos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Santo, Santo é o Senhor. Não há outro digno de ser adorado, somente o Senhor. E nessa noite, Pai, nós te convidamos. Fica à vontade no nosso meio. Fica à vontade, Pai, aqui junto conosco. Fique à vontade na casa dos meus irmãos. Mas que o Senhor, Pai amado, nessa noite venha nos tocar de uma forma diferente, uma forma sobrenatural. Te pedimos, Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que está aqui comigo nessa noite, que Deus te abençoe. Você que está aí na sua casa, que o nosso Deus permaneça sobre a sua vida, cuidando de você, cuidando da sua família. Amém? Antes de passarmos para a palavra do Senhor, quero somente lembrar você que estamos tendo aqui palavras abençoadas todos os dias, segunda a sábado, às 20 horas. No domingo, nós temos 2 palavras. Pela manhã, 9h30 da manhã, e à noite, às 19 horas. Então, temos alimento para todos os dias, não é? Então, todo dia tem palavra de Deus, todo dia tem alimento para o povo dele. Então, eu quero te convidar a você a fazer parte, mesmo que não seja possível você ver os cultos aqui todos os dias, mas o máximo que você conseguir ir na sua casa, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus vai trazer uma palavra nova e viva para você, porque a palavra de Deus é transformadora. E para você que está aí na sua casa, no conforto da sua casa, né, a dica é: se você pode, continue em casa. Continue, porque, né, precisamos obedecer às leis, precisamos cooperar para que tudo passe o mais rápido possível. E aí, se você estiver precisando falar com um dos pastores de Ebenezer, eu quero te dizer que nós estamos à sua disposição, estamos preparados para ouvir você. Então, se você precisar, entre em contato com o seu pastor, com o seu líder de célula, o seu líder de setor, você que está ouvindo essa palavra, mas você não é, tá bom? E eu quero te convidar, nesse momento, a pegar o seu dízimo, a sua oferta. Nós vamos orar. Você aí na sua casa, eu também quero orar para a bênção e a prosperidade do Senhor chegar até a sua casa. Então, se você puder, aí onde você estiver, coloque a sua mão no seu coração. Porque Deus, Ele é um Deus real, um Deus presente, Ele está em todos os lugares. Amém? Então, coloque aí a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor. Deus, nós entregamos, Pai amado, os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. Entregamos, Pai amado, como fidelidade ao Senhor, Deus amado, sabendo que tudo que nós temos é o Senhor que tem nos dado. Tudo, toda provisão tem vindo de Ti. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor receba também o nosso coração quebrantado nessa noite. Receba, Pai, e que o Senhor visite, ó Pai amado, a casa, o lar de cada irmão que está aqui comigo, o lar das pessoas que estão me ouvindo. Que o Senhor, Deus amado, venha prosperar. Em dias, Pai amado, tão difíceis que estamos vivendo, eu também sei que o Senhor é um Deus de milagre. Então eu te peço, Pai amado, nessa noite, que o Senhor faça milagre na casa dos meus irmãos. Pai amado, milagre na família dos meus irmãos.
porque o Senhor é um Deus que faz milagres. Amém? Então que você possa, você que está aqui, trouxe nessa noite, pode trazer ao altar do Senhor. E aí na sua casa, se você não está saindo, você quer ofertar, você quer dizimar, entre em contato com o seu líder, com o seu discipulador, ele vai te dar todas as orientações. Amém? Sem mais delongas, vamos dizer assim, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. No livro de Atos, capítulo 19, que nós vamos ler. A leitura será a partir do versículo 13. Atos, capítulo 19, o versículo 13. Atos 19, o versículo 13 diz assim: E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu, chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Amém? Pode se sentar, você que está aqui comigo. Aí na sua casa, fique atento à palavra do Senhor. O texto de Atos que nós lemos talvez seja uma leitura que já seja conhecida por você. Mas é um texto interessantíssimo. O texto fala que havia 7 jovens judeus, filho de um sumo sacerdote. E se você prestou atenção no texto, o texto diz que esses jovens, eles tentam expulsar um demônio. Tentam exorcizar, assim como está escrito na minha tradução. Eles tentam expulsar um demônio. E o interessante é que esses 7 jovens, na hora de expulsar, de orar ali, eles falam para que o demônio saia. Não no nome de Jesus especificamente, mas eles falam assim: olha, saia no nome do Deus de Paulo. Olha o que o texto diz. E o interessante é que o demônio responde. O demônio responde eles e fala com eles assim: olha, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? O próprio demônio responde àqueles 7 jovens, fala assim: olha, eu sei quem é Jesus que vocês estão falando, eu sei quem é Paulo, mas quem é vocês? É isso que ele está dizendo. E o texto tem um complemento ainda no final dessa história, que fala que o endemoniado avança sobre 7 homens. E a Bíblia diz que eles levam uma surra, tanto que eles saem nus e feridos, correndo de um endemoniado. Olha que história! E com isso nós podemos passear e aprender grandes coisas nesse texto. Primeira, que nós já vemos de cara no texto. O texto diz assim que eram 7 filhos de um sumo sacerdote. Ou seja, não era qualquer pessoa. Eram jovens que eram filho de alguém importante. Um representante de Deus para o povo de Israel. Não era um homem qualquer. Naquele tempo, também era uma das maiores autoridades políticas. E a Bíblia diz que esses jovens, filho de sumo sacerdote, alguém que tinha experiência com Deus, alguém que conhecia Deus,
que o texto diz. Não eram jovens qualquer, mas eram jovens filhos de alguém que conhecia a palavra de Deus, ou seja, um sumo sacerdote. Mas uma coisa que nós aprendemos nesse texto, que ser filho de alguém que conhece a Deus não é garantia para te levar também a conhecer a Deus. Se você é filho de alguém que tem autoridade na presença do Senhor, não significa que você vai herdar por herança essa autoridade. Sabia disso? Salvação não é por herança. Salvação vem somente por meio de Jesus. Relacionamento com Deus, intimidade com Deus, autoridade não é herdada, porque o seu pai era um homem de Deus, cheio do poder de Deus, expulsava demônio, prega a palavra. Então, porque o seu pai é assim, significa que automaticamente você também é assim? Não. Isso não é por herança. Sabia disso? Eles, os 7 jovens, eram filhos de um sumo sacerdote. Mas a Bíblia diz, no texto que nós lemos, que isso não foi garantia para eles. A autoridade não é herdada. Os filhos de Seva usaram o nome de Jesus. Mas nesse texto não funcionou. Levaram uma surra dos demônios. Por que não funcionou? Será que você parou para pensar aí por que não funcionou? Dentro de tudo que nós podemos aprender com esse texto, eu quero falar com você de 2 coisas. Por que não funcionou quando eles oraram? Primeira delas, faltou naqueles 7 jovens comunhão com Deus. Atos, capítulo 19, ainda que nós lemos, no versículo 11, diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Paulo tinha íntima comunhão com Deus, a ponto de Deus usar a sua própria vida para fazer milagres, para exercer a obra, para fazer grandes coisas. Quem tem comunhão com Deus, conhece a Deus. Paulo tinha comunhão com Deus, era parecido com Jesus, conhecia Jesus, a ponto do próprio Deus usar a vida de Paulo para abençoar outras pessoas, para fazer milagres, como o texto diz, extraordinários, coisas incríveis. Deus usava Paulo para fazer. E quando nós olhamos a Bíblia, o próprio Jesus nos ensinou a ter comunhão com o Pai. Paulo tinha comunhão com Jesus. E Jesus ensinou a ter intimidade, a ter comunhão com o Pai. João capítulo 10, o versículo 30 diz assim: eu e o Pai somos um. Jesus já está ensinando que nós temos que andar em comunhão com Deus. Ainda em João, mas no capítulo 17, no versículo 21, diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejas eles em vós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus está dizendo que ele e o Pai é um, tem comunhão. Se você tem comunhão com Deus, você e o Pai é um. Você tem comunhão com Ele, você conhece Ele. Ter comunhão com Deus é compartilhar, é aprender com Deus, é andar junto, é relacionamento. É quando você abrir a boca para falar de Deus ou para orar no nome de Deus, você vai saber o que você está fazendo. E quando nós olhamos para aqueles jovens, eles não sabiam o que estavam fazendo. Tanto que no versículo 13 diz assim: olha, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Não conheciam Jesus, não sabiam, tinham ouvido falar o Jesus que Paulo tinha intimidade, que Paulo pregava, que Paulo fazia coisas extraordinárias no nome de Jesus. Eles conheceram o Jesus que Paulo falava,
mas eram filhos de um homem de Deus, mas não herdou a autoridade, porque a autoridade não se herda. Os filhos do sumo sacerdote achavam que podia imitar Paulo. Provavelmente eles viram Paulo expulsando o demônio, a ponto deles dizerem assim: olha, eu te expulso no nome do Deus de Paulo, no nome de Jesus a quem Paulo prega. E os demônios respondem, o demônio responde: conheço Jesus, e eu bem sei quem é Paulo, mas quem é vocês? Quem é vocês? E o que nós aprendemos nesse texto é que o demônio conhecia Paulo. Isso traz uma reflexão para mim e para você. Nós somos conhecidos no mundo espiritual. Sabia que se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tem comunhão com Deus, sabe o Deus que serve, exerce autoridade quando fala no nome desse Deus, os demônios te conhecem. Sabia disso? Eles te conhecem. O demônio mesmo disse: eu sei quem é Paulo. E isso fica uma interrogação na nossa mente. E se diante de um processo, quando você vai orar, vai expulsar o demônio, e ele falar assim: quem é você? Será que ele te conhece? Você já teve uma experiência de expulsar um demônio e ele falar com você? Ele dizer que te conhece? Ou quem é você? É uma pergunta para ficar, para refletirmos. Precisamos ser conhecidos no mundo espiritual. Precisamos ser conhecidos. Os demônios sabem quem é filho de Deus, quem anda com Deus, quem tem comunhão, quem tem autoridade. Jesus era conhecido, era o filho de Deus, mas Paulo também era. Paulo também era conhecido. Precisamos também, como filhos de Deus, ser conhecidos. Quando vamos orar para que Deus cuide da nossa casa, para que Deus cuide do nosso trabalho, como vamos orar mandando que os demônios saiam em retirada das investidas contra a nossa família, contra o nosso trabalho, contra a nossa saúde, contra a nossa vida, os demônios têm que correr, porque eles têm que saber quem é você, um filho de Deus, um filho do Senhor. Precisamos conhecer a Deus e não somente ser um religioso. Talvez aqueles jovens eram religiosos, viu o pai fazendo, sabia quem era Jesus, ouviu falar de Jesus, mas não conhecia ele intimamente. Você não pode imitar alguém que é conhecido de Deus, quem tem intimidade com Deus. Você talvez vê aí o seu líder, o seu pai, um amigo que tem autoridade, você quer ter autoridade como ele, começa a imitá-lo. Quero dizer para você, não vai dar certo. Você precisa conhecer esse Deus. Você precisa conhecer e ter intimidade com ele para que você possa orar com autoridade. Aí nós entramos na segunda coisa que eu quero refletir com você nesse texto. Para aqueles jovens faltou comunhão com Deus, mas faltou também a autoridade. Faltou autoridade. Foi por isso que o demônio respondeu para eles: por quem é vocês? Faltou autoridade na hora de orar. Os demônios sabem quem tem autoridade. Eles sabem quem tem. Conhecia Jesus e conhecia Paulo. Em Atos 19:15 fala assim: ó, bem sabemos quem és, filho de Deus. Eles sabiam quem era Jesus, que os jovens falaram. Eles sabiam quem era Paulo, mas não sabiam quem era eles. Não sabiam. Conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas quem é vocês? Talvez aqueles jovens queriam ganhar fama.
porque Paulo estava ali pregando, usando a sua autoridade e começou a ser conhecido. Talvez no desejo de também ser conhecido, aqueles jovens resolvem orar. Viu um possesso endemoniado, falou assim: olha, deu certo com Paulo, então vamos orar também, né? Então sai no nome do Deus de Paulo. Mas não deu certo. O Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é somente dele. Aqueles queriam imitar Paulo para ser conhecido. Queria fama, queria ser conhecido. Mas o Senhor não dá a glória dele para ninguém. Para ninguém. Para ser usado por Deus, precisamos ter autoridade. E eu quero te contar esse segredo nessa noite, se você ainda não sabe. A autoridade só vem na nossa vida quando nós conhecemos a Deus e através do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo vem sobre a nossa vida, nos dá unção, poder e autoridade. E aí você pode orar, pode expulsar demônios, porque eles vão sair no nome de Jesus. E aí eu quero te dizer que eles vão sair porque o inferno vai te conhecer. Os demônios vão te conhecer. E eles vão correr porque eles vão saber que você é um filho de Deus. Os demônios sabiam, naquela situação ali, o demônio sabia que Paulo era um ungido de Deus, era um homem cheio do Espírito Santo, a ponto deles falarem assim: olha, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é, mas vocês infelizmente não sei. O diabo conhece as pessoas, ele nos conhece, sabia disso? Lá em Marcos capítulo 16, o versículo 17 diz assim: olha, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios e falarão em novas línguas. Aqueles que creem é um povo diferente, tem sinal, faz coisas diferentes. É por isso que o inferno nos conhece. Porque quando você estende as mãos para orar, para expulsar demônios, ele tem que sair por causa do nome de Jesus e da autoridade que está sobre a sua vida por causa do Espírito Santo. Eles têm que sair. Mas não tenha dúvida, a fonte que faz com que tudo dê certo é Jesus. É Ele. A autoridade está no nome dele, é no nome de Jesus. Mas para isso você precisa conhecê-lo, ter um relacionamento com ele e receber a autoridade através do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz assim: Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade está sobre Jesus. Está sobre Ele. E é no nome dEle que os demônios vão bater em retirada. É no nome de Jesus. Mas através do Espírito Santo recebemos poder e autoridade. Tanto que um versículo tão conhecido, Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando Cristo andou sobre a terra, Ele morreu e Ele ressuscitou. Ele disse: olha, eu vou preparar lugar, mas a igreja, os meus filhos, nós não ficaríamos órfãos. Ele enviaria outro Consolador, alguém para estar conosco até o fim, o Espírito Santo. Então Jesus foi preparar a morada, mas o Espírito Santo veio sobre nós, está conosco e está em nós e ficará conosco para sempre. Então você que tem a marca do Espírito Santo, você tem poder e tem autoridade para orar.
Você tem autoridade para estender as suas mãos e dar uma ordem no nome daquele que tem todo o poder, no nome de Jesus, e os demônios vão ter que sair. Eles vão ter que correr. E nos dias difíceis que nós estamos vivendo, você pode orar no nome de Jesus, na autoridade de Jesus, porque eu creio, irmãos, que as coisas vão acontecer. Eu tenho lido muitas coisas, e uma das coisas que eu vi essa semana, que chamou muito a minha atenção, que numa casa havia um enfermo, e as pessoas com medo de ir no hospital, com medo, porque chegando lá, muita gente talvez está indo procurar um socorro e está trazendo de lá uma enfermidade. As pessoas com medo de ir no hospital, com um enfermo em casa, oraram e pediram a Deus no nome de Jesus, e aquela pessoa foi curada no nome de Jesus. E é isso que nós lemos aqui no versículo 11 do capítulo 19, que Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo, e Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, com a autoridade que o Espírito Santo derrama sobre a nossa vida, eu quero te dizer, irmãos, que se você crer e você orar, Deus vai fazer milagres extraordinários. Vai fazer coisas extraordinárias. Nós precisamos aprender, irmãos, com esse texto, que se você sente que você não tem essa comunhão com Deus, eu quero te desafiar nessa noite. Comece a buscar ao Senhor, comece a buscar Ele, a falar com Ele, a ter sede, desejo de Deus, porque é Ele que vai te dar autoridade. Aqueles jovens foram envergonhados. A Bíblia diz que um possesso lançou sobre eles, sobre 7, e deu neles uma surra. Eles saíram nus e feridos. Imagina um homem bater em 7 e todos os 7 saírem perdendo. Olha a força desse endemoniado. Mas nós que sabemos a quem servimos, que sabemos a autoridade que temos no nome de Jesus, não seremos envergonhados. Não seremos, irmãos. Pelo contrário, nós sabemos com quem andamos. Depois aí na sua casa, se você quiser ler lá em Lucas, capítulo 8, no versículo 1 e no versículo 2 diz que Jesus expulsa 7 demônios de Maria Madalena. 7 demônios de uma só pessoa. Mas 7 homens sem unção e sem poder não conseguiram expulsar um demônio. A unção faz muita diferença. A autoridade faz muita diferença. E nessa noite eu quero te fazer um convite. Você que está aqui comigo, gostaria que você ficasse de pé. Na sua casa, se você puder, fique de pé também. Quero te dizer que Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo Deus poderoso. E no nome dele há poder. No nome do Senhor há poder. E aí na sua casa, vocês que estão aqui comigo, feche os seus olhos. Talvez está faltando comunhão com Deus. Está faltando relacionamento. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você conhece a Deus, mais parecido com Deus você se torna. Então eu quero, nessa noite, te desafiar a orar, a chamar o Senhor, a ter um relacionamento. Os dias estão passando, você está se acostumando a ficar sem congregar. Isso é natural, isso é humano. Mas não podemos nos conformar. Não podemos nos conformar a nos acostumar a não relacionar com Deus. Sim, você está longe do prédio. Não tem mais aquele compromisso de vir ao culto, quarta, domingo e na célula. Então você está tranquilo. Mas não se acostume a ficar longe da presença de Deus. Não se acostume a ficar
ficar distante, mas pelo contrário, tenha sede de Deus. Então nessa noite, irmãos, tenha sede do Senhor, busque a Ele, ore, clame ao Senhor, tenha momentos de oração, de clamor, de intimidade, de adoração. Assim como muitas vezes fizemos aqui juntos, em unidade, oramos, falamos em língua. Será que você tem vivido isso na sua casa? Será que você tem entrado para o seu quarto ali e tem adorado a Deus, aclamado, se entregado a Ele em outras línguas, falando com o Senhor, adorando a Ele com extrema intimidade? Não se conforme a ficar longe de Deus. Não se conforme, não se acostume, irmãos, mas pelo contrário, que cada dia você tenha mais saudade, que cada dia você tenha mais sede de Deus, porque Ele está conosco todos os dias, está disponível para nós. E quando você busca a Deus, quando você clama a Ele, irmãos, o Senhor reveste a nossa vida de poder e de autoridade. O Espírito Santo nos inunda, nos enche de autoridades. E se há enfermidade na sua casa, com coragem, ousadia, ore no poder de Deus. Se você está passando por dificuldade, está ansioso, tem alguém na sua casa sofrendo de ansiedade, põe as mãos sobre ele e ore. Use o poder e a autoridade que está sobre a sua vida. Ore. Ore, irmãos, porque o mundo espiritual nos conhece. O mundo espiritual conhece a igreja verdadeira. Os demônios conhecem a igreja verdadeira. Nós somos a igreja verdadeira. Irmãos, então ore com a autoridade que o Espírito Santo tem colocado sobre você. E os demônios têm que bater em retirada da sua casa, da sua família, daquilo que ele está tramando contra você e contra a igreja. Ore nesses dias com autoridade, mas não relaxe de ter intimidade com Deus. Não abra mão de ter intimidade com Deus. Não abra mão de falar com Deus, de se entregar a Ele, irmãos, porque é relacionamento. E Deus quer se relacionar com a sua igreja. Pai amado, nessa noite, eu apresento a sua igreja, Pai. Os irmãos aqui presentes, cada um que está no seu lar, mas também a igreja. Ó Pai amado, aonde houver um membro da sua igreja sobre esta terra, Pai, que o Senhor alcance agora. Ó Pai amado, e que o Senhor alimente em nós saudade de relacionar. Saudade de relacionar com o Senhor, de falar com o Senhor. Pai amado, porque queremos retornar para adorarmos juntos, mas avivados, cheios do seu poder. Pai amado, quando nos reunimos novamente aqui em unidade, Pai amado, vai ser uma festa tão linda, Deus, para o Senhor. Mas nesse dia, queremos estar, Pai amado, repletos da tua presença, repletos de autoridade, repletos, Pai amado, da unção poderosa do Senhor, derramada em nós pelo Espírito Santo. Então precisamos, Pai, ter intimidade. Pai amado, nos desperte. Pai amado, nos lembre, nos incomode a orar, a jejuar, a falar com o Senhor. Porque nós não queremos abrir mão dessa intimidade. E sim, o mundo espiritual nos conhece, mas tem que temer a sua igreja. Os demônios têm que temer a igreja verdadeira, a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, que aonde você estiver, que o Espírito Santo avive o seu coração agora. Que Ele venha alimentar a chama de fogo que há dentro de nós. Que a unção um dia derramada sobre nós seja avivada todos os dias. Não se esqueça, problema nós temos sim.
Vai bater na nossa porta todos os dias, como já bateu em outros tempos, em outras épocas. Mas quando nós sabemos que o Espírito de Deus está conosco, irmãos, não precisamos temer, porque o Senhor é conosco. O mundo espiritual tem que nos temer. Os demônios precisam nos temer, sim, porque somos um povo cheios do poder de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe aí na sua casa. Que o Senhor abençoe vocês que estão aqui nessa noite. Que o poder de Deus não se ausente da nossa vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, não só hoje, mas eternamente. Que Deus te abençoe.